O exame oftalmológico é uma das etapas mais importantes dos concursos públicos. E nesse vídeo eu vou te falar sobre o exame oftalmológico da Marinha do Brasil. E eu vou contar com a ajuda do Dr. Victor França, um especialista em oftalmologia. Safo, vem comigo no vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber para passar nessa etapa. Safo, vem! Eu me chamo Vinícius Gonçalves e nesse vídeo a gente vai falar sobre os exames oftalmológicos, cara. As doenças que você precisa saber, se você tem doença, se você usa óculos, dúvidas sobre essa etapa tão importante que eu confesso que me deu medo quando eu fiz, mas eu me preparei e vou passar para você aqui os bizus e o que você precisa saber de verdade para você passar nessa etapa. O Dr. Victor França é um especialista em medicina oftalmológica, ele vai te falar de doenças que reprovam nessa etapa. Nós levamos como base o edital do concurso público da Escola de Aprendizes de Marinheiros, mas você pode levar como base esse exame oftalmológico para praticamente todos os concursos públicos do Brasil, principalmente militares. Safo, então leva aí, se você que ainda no Exército, Aeronáutica ou Marinha mesmo e quer outros concursos, leve esse vídeo como base, pois com certeza as informações que aqui serão faladas vão te ajudar em qualquer concurso público, pode ter certeza. Então, para começar, as doenças que reprovam no exame oftalmológico. E uma curiosidade sobre o Dr. Victor França é que ele também serviu como militar no Exército Brasileiro. Hoje é médico, mas também tem informações que podem te ajudar bastante a passar nessa etapa. Safo, chega mais, Dr. Victor. Salve, grande Vinícius! Muito obrigado antes de mais nada, cara, pelo convite. Eu queria simplesmente te parabenizar pela iniciativa. Você que está incentivando outros jovens a seguir também uma carreira de bastante brilhantismo aí. Parabéns pela sua iniciativa, cara. Isso aí faz diferença. E para você que está assistindo aí o canal do Vinícius, parabéns também, porque você está buscando uma profissão digna. Eu fui do Exército no período lá do serviço militar obrigatório, né, com 18 anos. E é uma experiência fantástica, bastante interessante e que o mínimo que você vai sair de lá, se você já não tiver isso naturalmente, você vai sair de lá aprendendo que hierarquia e disciplina funcionam. Então parabéns a todos aí. Bom, o que o Vinícius me chamou aqui para conversar com vocês é sobre a questão da visão para o militar. Então vou fazer para vocês aqui uma pequena observação. O que é que a gente espera da visão de um militar? O militar tem diversas funções, nos vários ramos aí, marinha, exército, aeronáutica, enfim, mas o militar ele precisa ter uma excelente visão. Eu vou dar um exemplo mais dramático até, Imagina um piloto de caça que tem uma visão muito ruim. Ele não é uma pessoa confiável para pilotar um caça, não é que seja uma pessoa ruim, é porque ele não consegue pilotar com a destreza exigida pela profissão. Então vamos lá, quando a gente analisa o edital para concursos das Forças Armadas, a gente avalia que está escrito lá que algumas doenças podem ser causa de reprovação. Então, para ficar mais didático, é óbvio que eu vou fazer uma explicação aqui bem sucinta, pessoal. São doenças bastante complexas, mas assim, só para intuito de vocês entenderem um pouco melhor, a gente vai começar falando da área externa do olho, Se você tem lesões na musculatura ocular, que você tem um desvio do olho, um desses olhos não enxerga muito bem, isso pode ser uma causa de reprovação. Por quê? Porque para a gente enxergar bem, a gente tem que estar com os dois olhos alinhados, Ou um desvio muito curtinho, para que ocorra um estímulo neurológico ali para o desenvolvimento da visão. Se você tem um dos olhos muito torto, certamente esse olho torto já não vai ser um olho que tem uma função muito boa. A anatomia dele pode estar perfeita, mas a função provavelmente não estará. A menos que você tenha feito um tratamento até em torno dos 7 a 8 anos de idade, que é quando ocorre o desenvolvimento da visão. Ainda nas partes externas, existem tumores, na região da pálpebra, na região da pele, na própria região da conjuntiva, região da córnea, que pode acometer a córnea também, melhor dizendo, e que essas lesões podem ser motivo de reprovação. Por que isso acontece? Porque em muitas dessas situações, os tumores podem retornar, porque pode acontecer de acometer a parte do eixo da córnea, o eixo visual que nós chamamos, e isso baixar muito a visão do paciente. Então, na prática, podem ser situações que atrapalhem o desenvolvimento das atividades militares. Prosseguindo na anatomia do olho, da frente para o fundo do olho, a gente tem a córnea, que é uma estrutura extremamente importante e que é responsável por mais de 50% da nossa capacidade visual. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem alguma alteração na córnea, a gente tem alteração que pode baixar muito a nossa visão. E sem córnea ninguém enxerga. E o que é que pode acometer a córnea? Bom, a gente pode falar de uma doença chamada ceratopone, que é bastante famosa até,
é uma doença que começa lá na adolescência e tem um caráter de progressão, especialmente se a pessoa coça muito os olhos. Esses ceratocônios existem estágios, né? Então nem todo ceratocônio dá uma visão muito baixa, porém estágios progressivos podem se tornar complicados para aprovação num nível de exigência como o das Forças Armadas, porque existe tratamento, mas nem sempre a visão fica plena, né, de 100%, ou pelo menos de uma forma minimamente aceitável para o exercício das atividades militares. Ainda na córnea a gente pode falar também de traumas, queimaduras, cicatrizes, tudo isso, essas opacidades na córnea vão também acometer a visão do paciente. Isso pode gerar um motivo para que a junta médica lá do serviço militar que você está prestando te reprove. Claro que tem opacidades que são mais superficiais, que com o tempo regridem, melhoram, porém existem cicatrizes que são definitivas, e quando isso acontece, até existem tratamentos, mas mais uma vez, nem sempre essa visão vai ser aceitável para o tipo de função que você está desejando. Antes da gente progredir, é claro que existem tumores benignos, né? Claro que existem pequenos sinais, existe, por exemplo, um pterígio que acomete ali a córnea também, mas que é uma situação benigna, que pode ser operada, resolvida, e em boa parte das vezes não afeta tanto ou quase nada a visão, e isso em geral não vai ser um motivo de reprovação. Ainda no olho a gente pode falar também da parte posterior, né? Então se você teve algum tipo de infecção, como toxoplasmose, por exemplo, acometeu lá a região que a gente chama mácula, que é a região central da retina, pode ser que essa visão tenha um prejuízo grande, que mesmo que o outro olho esteja muito bom, o pessoal lá do serviço militar não julgue você como competente para aquela função, porque realmente você precisa de uma visão binocular, dos dois olhos, né? Então se você tem uma lesão no olho que atrapalha o seu desempenho espacial, que a gente fala, a gente com os dois olhos a gente chega a profundidade melhor do que com o olho só. Então, para o nível de exigência que o militar é exigido, no final das contas aí, pode ser que seja um motivo de reprovação. Existem outras doenças da retina, por exemplo, quem tem doenças como diabetes, por exemplo, ainda que jovens, pode ter o diabetes descoberto ali na adolescência, por exemplo, e isso baixar muito a visão. Os descolamentos de retina, por exemplo, não tratados, né, ou tratados tardiamente, podem ter uma baixa de visão e que não vão ter uma recuperação plena também. Outra coisa que é até mais comum, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, é com relação ao daltonismo, né, que a gente chama tecnicamente de descromatopsia, que é uma alteração dos cones, né, que são os fotorreceptores lá da nossa retina que identificam as cores. E o mais comum é o paciente ter uma confusão entre as cores verde e vermelho, não conseguir identificar ou conseguir identificar alguns tons e outros não, mas de uma forma geral há um prejuízo na identificação dessas cores. E obviamente quando a gente fala de um serviço de alta especialização como é o militar, que você tem sinalizações ali que são em geral vermelho, né? Vou dar um exemplo clássico, né? Uma caveirinha que está lá indicando algum sinal de perigo, o nome perigo geralmente está escrito em vermelho ou branco com vermelho, enfim, ou às vezes não tem, se tiver escrito pelo menos é mais fácil identificar, mas quando não tem escrito em só o símbolo, isso pode ser um motivo de que as Forças Armadas não te aprovem, né? Afinal de contas, identificar esses símbolos que são universais e com cores universais pode te trazer prejuízo e colocar também toda a tropa em risco, né? E por fim, já saindo um pouquinho dos olhos propriamente dito, né, você pode ter alterações neurológicas que podem afetar a inervação do olho, você pode ter alterações que comprimam o nervo do olho levando a baixa de visão, né, alterando o que a gente chama de campo visual. Pode ter alterações neurológicas no sistema nervoso central, que também podem baixar a visão. Enfim, existe uma infinidade de situações que podem baixar a visão daquele paciente e que muitas delas podem não ter o tratamento, ou se tiver um tratamento que não seja efetivo para o nível de exigência militar, pode também ser causa de reprovação. Lembrando, pessoal, que é importantíssimo vocês fazerem avaliações periódicas, assim como vocês estão aí dando todo aquele gás para poder correr o mínimo necessário, para poder, em alguns casos, nadar o mínimo necessário. Vocês estão se preparando fisicamente, intelectualmente, aprendendo o máximo que vocês têm de conteúdo aí, o máximo de estudos que vocês podem fazer. Uma das coisas que eu considero fundamental no seu preparo aí para esse tipo de concurso, ou qualquer outro que você for fazer, é exatamente cuidar da sua visão, né? Qualquer tipo de desempenho laboral que a gente necessite, a grande maioria dos trabalhos vão demandar um cuidado visual importante. Então é fundamental que você procure o seu oftalmologista de forma bastante regular.
Eu acho que eu já estou me alongando bastante. Qualquer dúvida, podem mandar aí mensagem para o Vinícius, ele me encaminha. Ou então podem entrar lá no meu canal, fazer comentário, mandem suas dúvidas também. Tem muito vídeo lá, então se vocês tiverem a curiosidade de entender de algumas dessas doenças que a gente falou aqui, tem vídeo lá falando sobre isso. Aprofundem o conhecimento de vocês. Boa sorte a todos, façam o concurso, passem, voltem, comentem lá para o Vinícius, comentem aqui para mim também, porque é importantíssimo a gente ver esse país evoluir. E para finalizar, meu grande Vinícius, eu trouxe aqui uma coisa que eu tenho certeza que você gosta, eu também sou apaixonado, então a gente vai finalizar minha participação aqui mostrando para vocês que estão querendo entrar nas Forças Armadas, que nunca desistam dos seus sonhos, sejam fiéis ao propósito de vocês, sejam fiéis também à nossa bandeira, porque a gente é um país muito bom, a gente precisa melhorar muita coisa e a gente vai melhorar muita coisa. E pessoas como vocês aí, como o Vinícius, pessoas patriotas que estão querendo desenvolver, que estão querendo crescer, que estão querendo ajudar a nossa bandeira aqui, o nosso Ordem e Progresso vem através de pessoas como vocês. Então, sejam muito bem sucedidos aí na tarefa de vocês e vamos nessa. Um forte abraço, podem contar comigo. Grande Vinícius, minha continência para você mais uma vez, meu caro. Um forte abraço. Galera, todas essas informações são extremamente importantes. Se você tem alguma dessas doenças, você procura um médico, procura tratar. E se realmente você tem doenças que são irreversíveis, infelizmente você não vai poder servir na Marinha do Brasil, pois você vai ser reprovado nessa etapa. Porém, vou deixar aqui para vocês a minha história. Vamos lá, momento de história de Marinha. Eu tenho ambliopia. Ambliopia é uma doença comum chamada de olho preguiçoso. Significa que o seu olho, um dos seus olhos ou os dois olhos não funciona bem, não desenvolveu para enxergar bem. E eu tenho aqui no meu olho esquerdo ambliopia, então eu não enxergo bem com o olho esquerdo. Então eu seria reprovado na Marinha do Brasil. Mas, como você pode ver aqui nessa foto, eu servi na Marinha do Brasil tranquilamente, mesmo tendo uma doença nos meus olhos. Galera, o que eu fiz? Um vídeo aqui pra mim, pessoal meu, pra vocês. Não fala nada. Se você tem doença nos olhos, se você tem alguma doença nos olhos que pode te reprovar na Marinha do Brasil, não fala nada. Se te perguntarem, você tá bem? Tô bem, enxergo bem, eu sou perfeito, tenho a melhor visão do mundo. Não fala nada. Omite isso, eu guardo isso pra você. Eu tinha essa doença, mas eu servi mesmo assim, não me prejudicou em nada, mas o que eu fiz foi omitir. Eu não falei pra ninguém, olha, não tem nenhuma doença não. Eu nem usava óculos, hoje eu não uso mais óculos, porque eu perdi meu óculos dentro do avião, deixei na bolsinha do avião e perdi quando eu desci. Então, eu usava óculos na época, mas todas as vezes que eu ia no quartel eu ia sem óculos, pra mostrar que eu não tinha nenhum problema e tal. Então eu ia sem óculos, galera, e foi uma das coisas que eu fiz. E na hora de fazer o teste, o exame oftalmológico, ele funciona da seguinte maneira: você vai chegar lá no quartel, bonitinho e tal, chegar lá no quartel e você vai esperar na sua vez, uma fileira. Então, provavelmente, isso levando como base o meu exame oftalmológico, eles vão te colocar diante de um quadro, 5 metros, você aqui, quadro ali. Você vai olhar, eles vão mandar você tampar ou os seus olhos, ou botar uma venda ou alguma coisa para tampar um dos seus olhos. Vou colocar, aí vou falar, lê letra A, B, C e D. Aí você vai ter que ler a letra pequenininha lá, aí você vai ler A, B, C e D, pronto. Aí o outro olho, lê de novo A, B, C e D, agora de trás pra frente, D, C, D, A. Praticamente assim. Esse é um dos exames que fazem na Marinha. Outro exame também que fazem, galera, é te dar algumas imagens. Você vai olhar, ó, olha essa imagem aqui. Consegue ver? Consigo. Essa aqui. Aí você vai ver as imagens, tudo bonitinho lá. Consigo ver todas as imagens perfeitamente, tal. Mesmo que provavelmente vão botar uma luz no seu olho, assim, bonitinho e tal. Ver se sua pupila dilata e essas coisas assim. São exames que são feitos na Marinha do Brasil. São vários exames que são feitos e assim, para ver se você tem alguma das doenças que reprovam na Marinha. Sabe, senhores? E o que eu fiz no meu exame? Como eu tinha ambliopia, eu não enxergava com o olho esquerdo. Eu não enxergo com o olho esquerdo. E quando mandaram eu ler, eu decorei todas as letras que estavam escritas no painel, no cartaz lá. Então, antes de eu ir pro quartel, eu baixei várias imagens na internet e comecei a decorar. Uma por uma, decorei uma por uma. Então, antes de eu fazer meu teste, eu olhei lá pro painel que tava as letras e olhei. Falei, essa letra, puxei meu celular, li rapidinho, as letras rapidinho, decorei. E na hora de ler, eu tampei o olho esquerdo, li com o direito perfeitamente
Mas quando eu fui para com o olho esquerdo, não enxergava, eu decorei. Falei, ó, A, B, C e D. Aí de trás pra frente, D, C, D, A. Isso sem enxergar, galera. Eu só tava falando que eu tinha decorado já. Então é um bizu pra vocês. Decore as letras, sabe? Decore as letras. Caso você não enxergue mesmo, você tenha miopia também, como eu tenho, você pode decorar as letras, sabe, senhores? É um bizu pessoal pra vocês. Caso você queira passar na Marinha do Brasil, sem mesmo tendo uma doença dessa. E pra quem usa óculos, não tem problema, galera. Você pode usar óculos ali. Você enxerga bem com óculos, não tem problema. Você pode ser cego, mas você põe um óculos, acontece uma mágica e você enxerga bem. Tá certo, você pode servir usando óculos sem problema nenhum. Quando você for fazer o exame oftalmológico, eles vão mandar você olhar pro cartaz e você vai usar com. Você vai olhar, você vai fazer o exame com óculos. Todos os exames que você fizer, você com óculos. Então, não tem problema nenhum você ter óculos. Você usar óculos também. Se você tem problema, pode ter cicatriz perto do olho, não tem problema nenhum também. Se for uma cicatriz assim igual a minha, ou aqui quebrou a sobrancelha quando era criança, não tem problema nenhum também. Claro, olho verde, olho laranjado, não tem problema. O importante é você enxergar bem. Se você enxerga bem, tem uma visão saudável, você passa tranquilamente. Galera, esse vídeo ficou um pouco longo, peço desculpas, mas porém não é um vídeo de entretenimento, não é um vídeo para você rir, é um vídeo meramente informativo, é um vídeo para informar você. E com certeza, se você vir o vídeo até o final, você vai passar tranquilamente nesse exame oftalmológico da Marinha do Brasil, sabe, senhores? Pode deixar aqui abaixo agora suas dúvidas sobre o exame oftalmológico e pode chamar o Dr. Victor França para conversar no Instagram. Se você tem alguma dúvida assim, pessoal mesmo de doença, galera, eu posso te responder dúvidas sobre militarismo. Agora sobre doenças aí, eu não posso te responder. Vai lá com o Dr. Victor que ele vai te ajudar e vai te dar um bizu muito fácil para você passar nesse exame. Sabe, senhores? Se inscreve no canal caso você tenha dúvidas sobre a Marinha do Brasil. E deixa o like agora e comenta aqui abaixo a dúvida, cara. Me segue no Instagram lá pra gente conversar, bater um papo tranquilo. E se você quiser mais vídeos, se inscreve no canal, senhores. Muito obrigado por estar até aqui agora. Se você não pulou, você foi safo demais. Safo, senhores. Valeu.